Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos aqui ler uns versículos da palavra do Senhor, a qual o nosso pastor nos incumbiu de trazer uma palavra hoje à igreja que é do Senhor, né? Amém? Êxodo, livro de Êxodo 33. Êxodo 33. Fala Deus ali, Deus diz a Moisés que não irá no meio do povo, né? Amém? Os irmãos quando acharem. Amém? Então vamos ler. Nós vamos ler do 1 até o 5. Depois vamos ler o 15 e o 16 desse mesmo capítulo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus e os ferezeus, e os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque quando és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceu, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dizei aos filhos de Israel, porque povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu não saiba o que te hei de fazer. 14 e 15, disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando o nosso pastor nos incumbiu em trazer aqui uma palavra à igreja do Senhor esta noite, não é costume lá na nossa terra, né? O dia do pastor é o dia do pastor, mas a gente vamos se adequando, né? Amém? Glória a Deus por isso. A leitura a qual nós fizemos hoje para ganhar tempo, né? Para nós entregarmos no tempo ao nosso pastor, é um homem que Moisés tinha tudo para dar errado. Tudo Moisés tinha para dar errado. Nasceu num tempo a qual ali o faraó estava perseguindo os hebreus, as hebreias, a qual quando nascia ali os seus bebês, a ordem era, se fosse mulher, né, deixasse, mas se fosse homem, matasse. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés nasceu neste período, um período que ele estava sentenciado a quê? A morte. Mas Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Deus tinha um propósito na vida dele. E a Bíblia diz e narra a história que a sua mãe e a sua irmã, né, deixou ele ali entre os juncos. E a Bíblia diz que descia ali uma mulher ou uma filha dali do palácio real e viu ele e disse: hei de levar ele e criar dentro dos costumes dela, dentro dos costumes dos egípcios. E ele passou ali 40 anos no Egito. 40 anos Moisés passou no Egito. Houve uma situação a qual ele matou ao homem, e por esta morte ele teve que ir aonde? Ao deserto. Deus criou ali uma situação para que ele fosse para o deserto mesmo, para que ele fosse, para que Deus pudesse através dele resgatar o seu povo,
a qual passou ali mais de 400 anos, ali naquela terra. E ele foi para o deserto, chegou ali, na terra de Midian. A Bíblia diz que ele se casou com a mulher, filha de Jetro, seu sogro. Interessante bem saber que ele estava lá. Ora, se nós formos estudar a geologia bíblica, quando ele está em Midian, existe um mar, o Golfo de Ácabe, ou um braço do Mar Vermelho, que era 2. E a Bíblia diz no capítulo 3 de Êxodo, Deus não procurou Moisés. Deus não procurou Moisés. A Bíblia diz que ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele levou as ovelhas ao monte de Deus. Ele estava com um homem que era sacerdote. Ele conversava com este homem, e este homem talvez tenha despertado em Moisés a curiosidade de conhecer a Deus. E ele pegou o seu rebanho, ora, em linha reta, atravessando o mar que ele não podia atravessar com o rebanho, era próximo, mas para fazer o caminho ali por aquele mar era quase 100 quilômetros. E ele mesmo assim levou o rebanho do seu sogro até o monte de Deus. Será que hoje nós estamos procurando a Deus? Será que hoje nós estamos que nesse sentimento de Moisés? Moisés teve esse sentimento de ir procurar ir para o monte de Deus. E chegando lá, a Bíblia diz que ele teve este encontro com o nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a sarça tinha ali, pegava fogo, mas não se consumia. Ora, louvado seja o nome do Senhor. Se ele foi e queria conhecer a Deus, ele foi para o lugar certo. Ele foi no Monte Horebe, no Monte Sinai, onde se Deus tinha se manifestado, ou ia se manifestar ao povo de Israel, ao povo hebreu. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ali, depois que o povo tinha ali orado a Deus, ali pedindo o quê? Uma libertação, pedindo um libertador, pedindo para que se livrasse daquele jugo ao qual estava ali no Egito. Interessante nós sabermos que ali no Egito, Deus fez juízo ao seu povo. É interessante nós pegar esta figura aqui, nós pensarmos e sabermos que Deus nunca deixa o seu povo, na hora do juízo, desamparado. Sofrimento, todos nós sofremos, os apóstolos, os profetas, o próprio Jesus sofreu aqui nesta terra. Mas quando Deus age em juízo para uma nação ou para um povo, Ele não deixa o seu povo passar por estas aflições. Isso aí está na Bíblia. Disse a Noé: Noé, entra na arca, Noé, porque eu hei de mandar um dilúvio sobre toda a face da terra. Deus livrou Noé daquele sofrimento, porque ia trazer dilúvio, ia matar toda a raça humana. 7 dias antes Deus tirou ele. De repente aqui no Egito, porque isso aqui é um juízo. Até o Egito, quem comandava ou quem instruía o povo eram os patriarcas. Eram os patriarcas que instruíam a sua nação. Moisés, quando chegou, quando eles entraram ali, quando ele tirou com mão forte o povo ali do Egito, olha, para ver que Deus, Ele não faz o povo escolhido, o povo seu sofrer perante um juízo. Sabe por quê? Porque todas as pragas pegaram o Egito. Mas lá em Gozém, onde vivia o povo do Senhor, o povo escolhido, não se morria nada, não se acontecia nada. Todo o que acontecia era quem? Era o povo do Egito. O povo ali egípcio acontecia, mas o povo que era separado
não lhe acontecia nada. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés foi lá e resgatou esse povo de lá e trouxe a uma terra a qual Deus prometeu, que manava leite e mel. Mas não é isso que eu quero chegar. Vou falar agora aonde a palavra a qual Deus colocou no meu coração é a diferença da presença e a palavra de Deus. A palavra e a presença. Qual é o certo, irmão? É nós termos a presença e a presença levar a palavra, ou nós buscarmos a palavra e através da palavra vir a presença? Através da palavra vem a presença. Está escrito aqui. Ora, o povo era obstinado. O que é obstinado? Teimoso, inflexível. Deus fala e eles não querem saber. Deus fala e eles são teimosos. Aí Deus chega a Moisés, e Moisés conversa com o Senhor. Moisés, como líder, ele nunca olha ele só, ele sempre olha todos os que estão com ele. Ele sempre pede, não só ele só, mas ele faz propiciação pelo povo que está mais ele. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente Jesus, Deus chega para ele e diz: Moisés, vai, sobe daqui. Porque o que ele diz? Porque Deus trata Moisés assim? Se nós formos olhar, o povo está esperando Moisés do monte. O que é que eles fazem? O seu irmão Arão começa a construir um bezerro e o adora aquele bezerro. E Deus diz a ele: olha, não é mais nem meu povo, é teu povo. Eles se corromperam, desce, que eles já têm se corrompido. Aí ele chega e diz: vai, sobe tu e o povo que tu fizeste subir da terra do Egito, a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Enviarei, é interessante dizer isto, enviarei um anjo, porque isso aí Deus não está descumprindo nada. Se nós formos olhar no capítulo 24 ou é 23, a partir do versículo 20, está ali na lei, ele está dando as leis e está lá dizendo. Deus não está descumprindo nada, Deus está cumprindo o que ele disse. Mas Moisés não quer. Moisés quer a presença de Deus com ele. Por que Moisés quer isto? Porque ele é obediente ao Deus dele. Ele escuta a palavra e a transmite. Ele escuta a palavra e a cumpre. Por isso que a presença na vida dele vai fazer uma diferença grande, porque ele cumpre a palavra de Deus. Escuta aqui, meus irmãos, não vá se escandalizar, mas eu vou provar na Bíblia que a presença de Deus sem a palavra é destruição. Aqui diz, ora, o próprio Deus diz: olha, eu não vou no meio desse povo, porque se eu vou destruir eles na caminhada. Eu vou destruir. E é tão provado que Deus foi no meio. E quem foi que chegou na terra prometida? Caleb e quem? E Josué. Todos morreram no deserto, porque o próprio Moisés, ele não queria andar sem a presença de Deus. E o próprio Moisés, no momento que ele era para santificar o nome de Deus, ele descumpriu. E ele estava ali com a presença, ele era um homem que andava com a presença de Deus. E quando Deus disse: olha, é para você falar a rocha, Moisés, fale a rocha que ela vai jorrar água. E a Bíblia diz que ele não falou, mas bateu 2 vezes na rocha, ele e seu irmão. Ora, é o mesmo intuito, não tem grande nem pequeno para Deus. O próprio Moisés, quando chegou para Deus: olha, se tu não subires com esse povo, arrisca o meu nome. Aí Jesus não faz, ou Deus não faz exceção. Ele diz: aquele que pecar contra mim, esse
eu riscarei ele do meu livro. Aí a presença, aí ele está aqui, ó, e diz mais: e ouvindo o povo a má notícia que Deus disse que ele era obstinado, aí diz, Moisés diz, pois o próprio Deus diz, ó, porque Deus ele quer poupar o povo, porque ele sabia, se a presença de Deus ia no meio daquele povo obstinado, que não guardava a palavra, ele ia ser destruído. E assim, ora, uma certa feita, os filisteus pegaram a arca do concerto. A arca do concerto é o quê? A presença de Deus. Levaram lá para o Deus dele, ao Dagon. O que aconteceu com eles? Eles foram abençoados? O que aconteceu? Eles tinham a presença, mas não servia a palavra. E a palavra é o princípio de tudo, é a palavra de Deus. No princípio era o quê? Era o verbo era Deus. Se nós formos à Bíblia, o primeiro versículo, o primeiro capítulo de Gênesis, vai demonstrar isso. Interessante ali Deus faz tudo com a palavra. Depois que tudo está feito, aí ele diz o quê? Desçamos. A presença de Deus veio à terra depois que a palavra fez tudo. A palavra precisa fazer isso na nossa vida. A palavra precisa nos transformar. A palavra precisa nos fazer novo. A palavra precisa nos dar força. Ei, você só vai adorar a Deus na sua essência se você conhecer a Deus através da palavra. Porque está aqui. Aí Moisés diz o povo: vamos. Ora, presença sem palavra é destruição. Vou provar mais. Ora, quem conheceu a vida de Sansão? Quem tinha propósito ali tinha. Mas os seus pais diziam: olha, não casa com mulher que não seja daqui. Não faça o que Deus não quer que você faça. Você é um nazireu. Você foi promessa. Deus nos deu você. Você tem um propósito. Sansão. Aí o que é que Sansão fazia? Saía para se prostituir. Casava com mulher que não era da sua terra, a qual Deus disse que não pegasse. Fazia tudo o contrário. De repente, o que é que apossava dele? A presença de Deus se apossava dele. A Bíblia diz que quando Deus se apossava, ele com uma queixada de um jumento matava 1000. De repente prenderam ele, trancaram ele. Ele pegou o portão da cidade, botou no ombro e levou. Mas não observava a palavra. Guarda a palavra de Deus no teu coração, para que você não possa pecar contra ele. A presença de Deus precisa estar conosco, mas é através da palavra. A mulher chegou no tanque e disse: Senhor, uns dizem que é para adorar Israel, outros dizem que é para adorar lá no monte. Aquela mulher não entendia que ela tinha que obedecer a Deus e a sua palavra, porque aquele que obedece a Deus e a sua palavra, ele diz: olha, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. A esses tais Deus procura. Nós temos que aprender isso, meus irmãos, que Deus, através da sua palavra, nos fortalece, nos dá força, nos anima. Este povo é um povo obstinado, teimoso mesmo, porque o que Deus fez de maravilhas a este povo não era rapaz. O próprio Moisés ia falar com Deus, a nuvem descia, a presença de Deus ali, até Moisés ir embora. Mas Josué não. Josué ficava lá na tenda. Porque Josué era um homem de Deus. Ele buscava a palavra de Deus. E a presença de Deus através da sua palavra, meu irmão, é muito bom andar com esta presença através da sua palavra. Porque nós temos muito tempo, nós encontramos, meu irmão, no meio de nós mesmos, pessoas que aceitam Jesus e andam atrás da presença de Deus incessantemente.
incessantemente. Um de nós é fervoroso, mas não quer aprender a palavra de Deus. E a Bíblia diz: porque o povo se corrompe? Porque lhe falta o entendimento. Porque lhe falta o quê? A palavra. Ora, um povo que eles iam caminhando, e o que? E uma coluna de fogo à noite, para esquentar eles. De dia, e uma nuvem. Eles não trocavam de sandália. Suas roupas não precisavam ser trocadas. O pão tinha, a carne tinha. Glória, glória a Deus. Precisamos comer este pão, precisamos beber esta água, para que nós possamos, Deus, vir às nossas vidas e encontrar nós o adorando e o louvando na beleza da sua santidade. Mas tudo isso é através da palavra. É através da palavra. Aleluia, louvado seja. Não tem outro caminho que nos leva até Ele. Não tem, é através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique com esta palavra no seu coração e saiba que a presença de Deus é boa, agradável, mas é através desta palavra que Ele vem habitar em nosso ser, e nós vamos ser diferente aonde quer que nós formos. Já andei todo este Brasil, todas as regiões, mas sempre aonde a gente estamos, Deus tem honrado com a gente, porque eu tive esse entendimento, que temos que ir buscar a palavra de Deus, aprender a sua palavra, que a sua presença vem até nós. É por isso que Jesus disse que Ele procura. Não precisamos correr atrás da presença de Deus. Essa mulher samaritana, ela procurava num canto, procurava no outro, e Jesus disse: ei, tenha calma, se aquiete. E naquele dia ela achou Jesus e a sua palavra. Porque, ora, os discípulos passaram a noite pescando e não pegou nada. Nada tinha pego. Jesus estava ali. Aí ele disse: ei, joga a rede do lado direito ou esquerdo, eu não estou lembrado agora. Vamos dizer que é do direito, para não dizer esquerdo. É do direito. Sabe por quê? Aí ele disse: sobre a tua palavra, sobre a tua palavra jogarei a rede. Ora, Jesus estava, mas os discípulos num barco, e de repente veio uma tempestade grande. A presença está ali, Jesus está ali. Mas quando ele se levantou e abriu a sua boca, aquele mar se aquietou. Por isso é este entendimento que devemos ter. Através da palavra, a presença de Deus vai ser real em nossas vidas. Amém? Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.